todas. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, nesse dia, né? Quero começar agradecendo a Deus por ter proporcionado esse momento, ter protegido a nossa viagem e dizer para vocês que, amante da pesquisa como eu sou, eu jamais iria negar um encontro como esse quando o professor Luciano me convidou para vir, né? Eu tive apenas um problema de datas, ele lembra disso. Luciano, eu estou com uma agenda muito acirrada, eu vou ter que montar uma planilha aqui, planejar para conseguir uma data, mas graças a Deus deu certo para esse dia e aqui estamos. E mostrar para vocês aonde eu cheguei, por que eu cheguei aqui. Eu vi que alguns colegas falaram, olha, eu sou de tal área, e aí eu migrei para a educação, e eu estou meio perdido, eu preciso achar um gap de pesquisa, né? Eu escutei vocês falando assim, e comecei a me lembrar quando nós conseguimos formular essa pesquisa. E aí daqui a pouco eu vou dar dicas para vocês de como vocês vão chegar lá, e também vou abrir para que vocês perguntem, tirem as dúvidas de vocês e perguntem como que vocês podem, né, caminhar, militar para chegar até a lacuna de pesquisa. Isso é normal na pesquisa. A gente dá um título, esse título ele serve a nível de orientação para você ter um foco, para você não caminhar em outros caminhos, para você ter uma direção, mas é muito comum que ao final da pesquisa esse título muda. Pode mudar pouco, mas pode mudar drasticamente, totalmente. Então isso é muito comum. Então, a análise hermenêutica, histórica e jurídica da Lei 11.892 de 2008, a lei que deu origem, expandiu então a EPT no Brasil. Nós vamos dizer que a EPT começou um pouquinho antes, mas a expansão mesmo foi a partir dessa lei. Quando eu fui montar a minha estratégia de apresentação, quando eu fui trazer o objetivo dessa palestra para vocês, eu fiquei pensando assim, eu preciso começar uma frase e essa frase tem que mostrar de onde eu parti, como que eu comecei, para depois mostrar objetivos de pesquisa, mostrar a linha de pesquisa, entre outros. E eu fiquei pensando nisso aqui, eu acho que eu fiquei umas 2 horas pensando, analisando, e aí eu fui lá na minha linha de pesquisa e pensei assim, quais são os seus projetos de pesquisa que você tem hoje? Esse. E hoje você está finalizando esse. Se você juntar tudo, o que daria? Aí eu comecei a pensar e cheguei nessa frase aqui. Em tempos de revolução tecnológica e inteligência artificial, refletir sobre a Lei 11.892 é resgatar o projeto de nação que apostou na educação pública como vetor de inovação, inclusão e desenvolvimento regional. É uma frase que representa bonitinho a nossa análise e discussão dos resultados. Por quê? Porque ela traz todo o contexto atual que nós estamos hoje, né? Inteligência artificial, as discussões da inteligência artificial na educação, que é linha de pesquisa da minha também. Mas quando a gente olha para a lei e olha para tudo como que a EPT foi expandida, a gente entende que chegamos aqui a partir daqui. E aí pensei um pouquinho mais e falei assim, é a frase que eu vou trazer para eles como start, como ponto de partida. Qual que é o objetivo aqui com vocês? O objetivo aqui foi situar vocês, ou seja, a comunidade científica, quanto à pesquisa desenvolvida aqui nesse programa. Eu acho que quem está começando, principalmente quem está chegando, precisa conhecer as pesquisas que estão em desenvolvimento, apresentar os fundamentos, os objetivos e o estudo desenvolvido. Eu acho que isso aqui eu posso contribuir com vocês talvez possam sair daqui hoje já esclarecido de algumas dúvidas que vocês possuem. Expor os procedimentos metodológicos e os marcos teóricos dessa pesquisa, compartilhar os resultados esperados, né? E estimular o diálogo com o público acadêmico, que é vocês, ou seja, propor então um debate, uma discussão sobre métodos, sobre gap de pesquisa, entre outros fatores. E agora é minha hora de me apresentar, né? Vocês apresentaram para mim, falaram da formação acadêmica de vocês, falaram do desejo de vocês, alguns manifestaram que há muito tempo fora da pesquisa, né? Fora dessa área científica. E aí eu tenho que mostrar um pouquinho para vocês da minha formação acadêmica, não para me engrandecer, longe disso, eu acho que eu nem preciso disso, mas para mostrar a vocês por que dessa pesquisa, por que nós fomos lá e por que eu estou militando aqui nessa pesquisa. Então esse é o objetivo da minha apresentação. Como já foi falado, todo mundo sabe que eu sou colega de muitos aqui, sou efetivo no campus Patrocínio,
Eu fui para lá de redistribuição, eu não fiz o concurso para patrocínio. Minha formação, né? Eu sou, além do IFTM, eu também trabalho como avaliador de curso no INEP, MEC, e lá eu faço a autorização de graduação, reconhecimento de graduação. Sou advogado também, eu vi alguns colegas aqui falando que são formados em Direito. E aí eu passei por 4 graduações. Eu fiz a licenciatura em Educação Profissional Tecnológica aqui no IF, foi minha 3ª graduação. Também tenho o curso de Direito, o curso de Sistema de Informação e o curso de Administração. Colega de alguns aqui que falaram que tem administração, acho que foi você, né? Você e parece que tem mais um, né? 2 que tem administração. Isso. Então eu passei por essas 4 graduações, eu fui para a licenciatura por um ensejo que eu já tinha pessoal, e depois desse ensejo saiu uma normativa do MEC, e aí eu juntei os dois e falei assim, é a hora da licenciatura. Qual foi esse ensejo? Eu vou falar daqui a pouco, mas eu vim, assim como alguns colegas falaram, eu vim de universidade particular também, eu trabalhei em 6 universidades particulares. E aí depois eu entrei na Universidade de Goiás, da Universidade de Goiás eu passei para o Instituto Federal do Norte de Minas, e depois vim de redistribuição para o IFTM. Cheguei a fazer também a prova do IFTM Campus Paracatu, mas não cheguei a trabalhar lá. E aí eu sempre pensava da seguinte forma, eu já estou com muitos anos de ensino superior como professor, passei no concurso da Universidade de Goiás e também em instituto, tomei posse para um cargo de docente, mas eu estou professor e não sou professor. Olha que interessante. E eu sempre tinha esse pensamento comigo, olha, eu não sou habilitado para ser professor, eu estou professor, mas eu não sou professor. E eu ficava com essa coisa na cabeça, eu vou fazer mais uma graduação, vai ser uma licenciatura. E até então eu pensei numa licenciatura em pedagogia, uma licenciatura em algum sentido, né? E aí veio uma normativa do MEC dizendo que os professores da rede federal, eles que estavam como professor, que possuía o curso de bacharelado e tecnólogo, eles teriam prazo para fazer uma licenciatura, uma próxima complementação. Então veio essa normativa. Quando veio essa normativa que eu li, eu falei, poxa, eu já queria fazer isso, porque eu já me enquadrava nisso. Agora com a normativa tem que fazer mesmo, não tem jeito. E aí eu comecei a correr atrás de licenciatura, e aí num certo dia, eu me lembro que eu recebi no e-mail institucional a abertura dessa licenciatura em MPT. Eu falei, opa, é a minha, é essa aqui. E aí eu fui o primeiro a inscrever no curso, e fui o primeiro a chegar na sala de aula no dia, de tanta vontade que eu estava de fazer essa licenciatura, né? E aí fiz a licenciatura para deixar de estar professor para realmente ser professor. Então na normativa, eu até fui um pouquinho mais a fundo, eu fui em algumas legislações, Constituição Federal, LDB, entre outros, fui em algumas resoluções do INEP, e lá está constando mesmo que a habilitação é na graduação, não na especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então está bem claro lá, a habilitação é na graduação. Então não adianta achar que eu sou bacharel ou tecnólogo e tenho doutorado em educação, por exemplo, que eu estou habilitado, porque eu não estou habilitado, né? Na verdade, quem está habilitado são os profissionais de licenciatura. Então essa foi a primeira história. As lato sensu também eu passei por 4, né? Informática em educação, Direito Digital, que é a minha especialização do Direito Administrativo, por ser servidor público, então achei interessante fazer também, e fiz um MBA em Administração, Finanças e Negócios. Eu fiz mestrado em Administração e doutorado em Administração, os colegas aí, ó. E agora o pós-doutorado em Educação Profissional Tecnológica, né? Eu até escutei um colega uma vez falando assim, mas você não está meio saindo da sua linha? Não. Para quem fez uma licenciatura em Educação Profissional Tecnológica, eu não estou saindo da linha, né? Estaria saindo da linha se eu estivesse fazendo algo que não está dentro das minhas 4 graduações. E além disso, como eu sou professor de Instituto Federal, né, que carrega o maior, vamos dizer assim, a maior porcentagem da EPT, vamos falar dessa forma, é muito interessante um doutorado nessa área, né, nessa linha. E aí eu trouxe, então, isso como um projeto de vida. Nós tivemos bastante perrengue, né? Porque acho que eu fui o primeiro, não foi? Eu fui o primeiro projeto.
O primeiro projeto do pós-doutorado foi o meu. Só que o que aconteceu? Eu peguei um edital de afastamento e aí eu entrei nesse edital de afastamento e fui classificado. Só que o pós-doutorado não tinha matrícula ainda. E para me afastar, eu teria que apresentar a matrícula. Olha que interessante. Eu fui para um edital, classifiquei no edital, consegui um afastamento e não pude afastar porque o programa não fazia matrícula ainda e eu teria que ter a matrícula para afastar. Olha que interessante. E aí eu fiz um outro ano de novo, consegui de novo e não afastei. Não, eu já falei, pesquisador CNPq, tenho alguns projetos em andamento, com um bolsista, inclusive, CNPq. E aí agora, né, para finalizar aqui, eu já estou com 21 anos na docência superior, não sou velho, tá gente? Sou experiente, diferente, né? Eu sou jovem. Isso. Eu sou jovem. Como eu já falei, trabalhei em 6 IES privada e 4 públicas, né? Da Universidade de Goiás eu tive em 2 campos, por isso que eu coloco aqui como 4, e Instituto Federal eu tive no norte de Minas e agora atualmente no IFTM. Tema da pesquisa. Nós já começamos a falar sobre o tema da pesquisa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, talvez muitos de vocês saibam, mas possa ter alguém que está chegando agora que não sabe, é a diferença de tema e assunto. Há uma diferença muito grande nesses dois, né? Eu tenho até algumas videoaulas que eu passo para os meus alunos da Lato Sensu, porque a Lato Sensu nosso tem que escrever um artigo, tá? O TCC tem que escrever um artigo. E os meus orientandos eu cobro que esses artigos sejam publicados. Então a primeira coisa que eu faço, olha, vai estudar, vai assistir minha videoaula sobre tema e assunto, que são coisas diferentes, bem diferentes. E a maioria das pessoas acha que é a mesma coisa. O tema é uma coisa e o assunto é uma coisa. Então o assunto é mais amplo e o tema é um recorte daquele assunto. Então a gente tem que sempre pensar nisso. E aí o tema nosso, que já é um recorte da EPT, não estamos falando um assunto inteiro da EPT, é a Lei 11.892, mas mesmo assim ainda tem um outro recorte, ou seja, uma outra funilagem. Qual que é a outra funilagem? A análise hermenêutica, histórica e jurídica dessa lei. Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar é nesse refinamento. Eu me lembro que nos congressos a gente sempre fala assim, a gente coloca num funil, bota tudo no funil ali e vai descendo no funil até sair lá embaixo. Então você tem algo amplo, desse algo amplo você vai funilando, até chegar então no seu tema de pesquisa. E aí dentro desse tema de pesquisa, nós ainda temos o que nós pretendemos alcançar com esse tema. Então nesse caso aqui, o processo histórico da EPT, a natureza jurídica, política e legislativa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Na verdade, quando eu chegar em universo de pesquisa, vocês vão entender o porquê disso aqui. E os impactos que isso, né, que essa pesquisa, que essa análise trouxe para dentro da EPT. Ou seja, com a promulgação dessa lei, quais são os impactos? Eu poderia começar a fazer perguntas aqui dentro da pesquisa. Quais são os impactos que isso aqui trouxe? Como que foi a natureza jurídica, a natureza legislativa? Como é que foi a discussão dos parlamentares no projeto de lei? Como é que foi o processo histórico da EPT para chegar até aqui? Então são perguntas que vocês podem fazer para formular o seu tema, para formular o seu recorte da sua pesquisa. E aí, uma pesquisa científica sem um problema não é uma pesquisa científica. Uma pesquisa científica sem uma pergunta não é uma pesquisa científica. Uma outra videoaula que eu criei para os meus orientandos, porque eu vi assim que era todo orientando eu tinha que explicar a mesma coisa, por isso que eu fui criando essas videoaulas. É a diferença de pesquisa científica com pesquisa de mercado. A maioria dos alunos, não sei se é porque eu estou numa cidade interiorana, né? Mas aí depois vocês me respondem se aqui é igual, né? Que já é um centro maior. A maioria dos meus alunos, quando chegava com a mentalidade de pesquisa de mercado. Maioria. De cada 10 eu arrisco 9, talvez até 10. Chegava com a mentalidade de pesquisa de mercado. E há uma diferença muito grande da pesquisa científica e a pesquisa de mercado. Então, pesquisa, eu sempre falo com o aluno assim, é claro que a videoaula é um pouquinho extensa, porque eu vou explicando bem a fundo dentro da metodologia, dentro do referencial teórico, da epistemologia. Mas o que eu falo com o aluno? De uma forma fácil, resumindo, se a sua pesquisa, se você contratar uma empresa ou talvez uma pessoa, né, de consultoria, essa consultoria dá resposta?
Se a resposta for sim, se ela conseguir trazer uma resposta, sua pesquisa não é científica, sua pesquisa é de mercado. Agora, se na sua pesquisa, no seu projeto, uma empresa de consultoria não consegue trazer uma resposta, aí sim você tem um fenômeno, aí você vai ter uma pesquisa científica. Então, a pesquisa científica, nós teremos que relacionar fenômeno, mostrar fenômenos, mostrar o que emerge dos dados e não simplesmente mostrar algo plausível. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, ela é uma pesquisa puramente de mercado, uma pesquisa eu quero saber a opinião do consumidor sobre um determinado produto. Então eu tenho aqui um smartphone e eu quero saber o que o usuário fala desse smartphone. Então eu quero saber o gosto do usuário. Isso é uma pesquisa de mercado. Então eu só vou mostrar o quê? Olha, tanto por cento aprova porque fala que tem essa qualidade, tanto por cento não aprova porque tem essa baixa qualidade. Tanto por cento fala que ele deveria fazer isso, tanto por cento fala que ele não faz isso. Isso é uma pesquisa de mercado, isso não é científico. E a maioria dos alunos chega com essa mentalidade de pesquisa de mercado. Agora, quando eu vou para a pesquisa científica, aí eu vou além. Quais são os fenômenos que faz com que aquelas pessoas que disseram que isso aqui tem qualidade levou a esse resultado? Aí eu já estou falando de ciência. Aí eu já quero entender os fenômenos. Aí eu vou ter que fazer análise de conteúdo para entender o porquê que ele falou que isso tem qualidade. Por que isso impacta na vida dele? Qual é a implicação desse fenômeno com aquele? E aí eu começo a entrar em ciência, começo a fazer ciência. E não mercado, como a maioria chega aqui. Talvez, acredito eu que não seja o caso de vocês, mas talvez aqui na cidade também possa acontecer isso. O pessoal chegar muito com pesquisa de mercado, achando que vai ingressar, né, no mestrado, doutorado, ou talvez no TCC das Lato Ciências como a nossa, achando que vai fazer então. E aí a pergunta, né, o problema de pesquisa é o que move a pesquisa. Eu falo com os meus orientandos da seguinte forma: olha, você só vai chegar na linha de pesquisa, na sua lacuna, se você tiver um problema. Então você tem que ser a pessoa do problema. E eles falam assim: mas como assim, professor? Olha, se eu tenho uma inquietação, eu tenho um problema. O que é uma inquietação? Olha, eu estou lendo algo sobre EPT, no caso de vocês, mas algo ali me deixa inquieto. Algo ali, assim, para mim não tem explicação aquilo, para mim tá mal contado, para mim eu não entendi como é que aquilo relaciona, então eu tenho um problema. E esse problema é a inquietação. Desse problema nasce um gap de pesquisa. Gap é lacuna, tá, gente? E esse gap é o que você vai pesquisar, que você vai correr atrás. E aí, para você chegar nessa pesquisa, nesse gap de pesquisa, nesse problema de pesquisa, há um passo que a ciência sempre recomenda para esses estudantes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como que chega aqui, tá? Para essa pesquisa, nós elegemos então esse problema de pesquisa ou pergunta de pesquisa. Eu gosto de formular em pergunta, que fica mais fácil de identificar. Então, qual a racionalidade histórica, jurídica e hermenêutica subjacente da formulação da Lei 8.892 e de que modo ela ressignificou o papel da EPT como política de Estado no Brasil contemporâneo? Então, olha só, o problema de pesquisa, a pergunta de pesquisa, ela não é simplesmente uma pesquisa de mercado, que ela não quer saber se, olha, a EPT deu certo ou não. Isso aí seria mercado. Olha, a EPT, ela veio para criar institutos, isso seria também mercado. Mas olha a diferença. A gente vai primeiro fazer algo histórico, para entender como é que ela surgiu, de lá para cá. Depois a gente vai fazer uma hermenêutica, que é uma hermenêutica histórica e uma hermenêutica jurídica. Vamos entender o que os legisladores, os parlamentares discutiram no projeto. E aí nós vamos entender o que ela significou e o que ela trouxe de melhoria e o que precisa ainda, né? Pode aparecer, normal de aparecer também, a partir desse momento, a partir desse olhar para a EPT. Então nós temos aqui o que eu acabei de falar, nós temos fenômenos a ser encontrados, nós temos algo a ser testado. E aí surge então o caminhar, ou seja, o fio condutor da pesquisa. Objetivos, né? Toda pesquisa, claro que tem que ter objetivos.
E aí esses objetivos têm que ser bem claros, extremamente claros. E aí nesse caso aqui, nós temos primeiro a hermenêutica, a abordagem hermenêutica, que vai aplicar métodos de interpretação da lei. Então vamos interpretar como ela surgiu, como é que ela foi discutida, como que ela virou lei, quais foram os impasses, entre outros. E aí eu já falei, né, a análise parlamentar, é examinar então os debates, as discussões, para entender como que isso veio à tona. A investigação de fundamentos, então toda a fundamentação da EPT, entre outros, e a compreensão da lei como um todo e avaliar os impactos da lei e as suas limitações. Então esse objetivo é o nosso alvo, é onde a gente quer acertar. E aí aqui ó, a gente teria um monte de justificativa, né? Primeiro, na literatura, até onde foi explorado, né, antes de criar esse projeto, nós não tínhamos nada que falasse sobre a exploração, né, a hermenêutica dessa lei. Então nós tínhamos ausência de estudos, ainda tem, que eu já dei uma outra olhada, lacuna na literatura, ou seja, a literatura fala muito dessa lei, fala muito de EPT, mas ela não explora a essência que nós queremos explorar, ou seja, ela não faz a hermenêutica histórica e nem a hermenêutica jurídica dessa lei. E aí ela não traz algumas questões que geram falta de compreensão, que é o nosso fio condutor da lei. E aí nós temos contribuição para as políticas públicas, isso aqui vai ao encontro à linha de pesquisa do pós-doutorado. Consolidação da EPT, avanços do campo de estudo, então ele vai servir como fonte de pesquisa para fonte secundária de estudo para novas pesquisas. Implicações jurídicas também, nós podemos trazer aqui algo para a área jurídica, jurídica da educação, principalmente da EPT. Contexto histórico também, podemos fortalecer o contexto histórico com essa análise e a necessidade de compreensão de uma forma mais expandida dessa lei. Aqui eu acho que talvez seja o ponto que vocês mais têm dúvida, né? Que vocês mais queiram saber. Primeiro ponto, o que eu vou usar de metodologia? Jogue a primeira pedra, quem nunca fez essa pergunta para si próprio. Jogue a primeira pedra. E olha que eu não estou com medo de levar pedrada. Ou seja, definir a metodologia, né, os aspectos metodológicos, é algo que aterroriza a maioria dos estudantes. Por quê? Porque nossas graduações, aí eu vou falar com propriedade, tá, gente? Eu vou fazer uma crítica construtiva. Nossas graduações são fracas quando entra no mérito da metodologia. Nós não ensinamos metodologia para os nossos alunos. Nós colocamos uma disciplina que chama metodologia, mas a gente não ensina nem 1/10 do que deveria ser ensinado, infelizmente. Tá? E o aluno, muitas das vezes, também nem tem interesse nisso aqui, né? Agora, o aluno que vem para iniciação científica, esse faz diferença, quando ele quer levar a sério, né? Quando ele não está lá só por causa da bolsa. Esse faz diferença. Por quê? Porque ele começa a aprender isso aqui. E aí, quando ele vai para a graduação, ele já chega com um conhecimento de metodologia. E aí, lá na graduação, ele faz outra iniciação científica, aí ele já conhece mais de metodologia. E aí eu falo com os alunos assim, ó, você já está um passo do mestrado, você entrar no mestrado. Porque a primeira coisa para entrar numa stricto sensu é aprender metodologia, pelo menos o básico da metodologia, né? Não tem como eu fazer um projeto de pesquisa sem metodologia, porque senão ele vai virar projeto de pesquisa de mercado e não pesquisa científica. Pesquisa científica precisa de métodos científicos. E aí chegar nesses métodos, eu ficaria aqui o dia todo hoje falando sobre isso, se eu fosse abordar. Mas eu posso assim abordar perguntas que vocês tiverem depois para a gente não perder muito tempo. Então eu vou falar de onde nós chegamos, né? De onde saímos e de onde chegamos. Então, primeiro, eu preciso saber o paradigma de pesquisa que eu vou trabalhar. Ela vai ser qualitativa, ela vai ser quantitativa ou ela vai ser mista? Então, se eu for para o lado quantitativo, né, o próprio nome fala, eu vou quantificar fenômenos, vou quantificar relações, eu vou trabalhar diretamente no quantitativo. Estatística, probabilística, entre outros fatores. Se eu vou fazer uma hermenêutica histórica e jurídica de uma lei, eu não estou interessado em quantificar nada.
Não estou interessado em quantificar quantos votos teve a favor e quantos votos teve contra o projeto de lei para ela se tornar lei. Isso para nós é irrelevante. A gente quer saber o quê? Os fenômenos que estão escondidos por trás daqueles diálogos, os fenômenos que estão escondidos por trás da lei. Então, olha só o interessante. Então, se eu não vou quantificar nada, o método quantitativo para mim já está excluído. Não vou usar ele. Eu vou usar o método, a abordagem qualitativa. Por quê? Porque eu vou explorar informações descritas, vou criar contextos dentro de algo que eu não preciso quantificar. E aí eu preciso dizer para vocês que, de acordo com o Creswell, que é um dos clássicos da área da metodologia qualitativa, ele fala que a pesquisa qualitativa ela não exclui a quantitativa. Como assim? Você acabou de falar que não vai usar a quantitativa? Em alguns momentos eu posso utilizar alguma abordagem da qualitativa. Por exemplo, se eu tiver dados ali na qual eu preciso quantificar, eu quantifico, mas eu não vou trabalhar com probabilidade estatística, eu vou trabalhar apenas com o que vai vir daqueles dados. Como assim, professor? Olha, eu posso trazer um quadro, uma tabela, né? Existe uma diferença entre tabela e quadro. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. A quadro é uma coisa, a tabela é outra. Depois eu vou falar sobre. Eu tenho ali uma tabela, e aí a tabela tem ali alguns percentuais, alguns números. Eu crio os percentuais para entender aonde chegou aquele percentual. Mas aquela estatística para mim é relevante. Eu quero descrever o que aconteceu nos fenômenos ali. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o quantitativo apenas para criar a tabela e mostrar os indicadores, mas aí eu vou fazer uma discussão em cima do que está emergendo daqueles dados. Então é a primeira proposta que a gente tem de pensar. E existe a pesquisa que usa os dois, qual e quant. Não é o caso nosso. Nós podemos usar algumas pequenas abordagens da quantitativa, mas ela é puramente qualitativa. Hermenêutica crítica, né? Que aí vai focar numa interpretação crítica de algo, né? De um fenômeno, no nosso caso é da lei, do projeto de lei. Universo de pesquisa. Nós vamos, nessa pesquisa, vai explorar leis, projetos de leis, documentos legislativos do Congresso Nacional, artigos científicos, e aí são 10 obras que foram resgatadas. Então esse é o universo de pesquisa. O tipo da pesquisa, né? Uma pesquisa documental, ou seja, análise de documentos. Quando nós falamos de projeto de lei, de documentos legislativos, entre outros, nós estamos falando de documentos, então por isso que nós entramos aqui nesse viés. A análise de dados, vai ser feita a análise de conteúdo, segundo Bardan, que é clássico da área. E aí, uma discussão que iniciou é se usava ou se não usava um software, né? A Bardan fala que a gente consegue, como pesquisador, fazer uma análise de dados qualitativo sem usar software. Eu já fiz vários sem usar o software. Depois, mais adiante, eu criei planilhas. E através de planilhas eu comecei a quantificar e depois na parte de análise qualitativa eu comecei a criar os contextos, os indicadores e consegui fazer. Publiquei vários artigos usando assim, apenas planilha. Quando eu cheguei no doutorado, eu conheci um software do Canadá que chama Atlas TI. Esse software ele é pago, tá? E existem versões que você paga só para usar aquele tempo e depois paga. Você não precisa ficar pagando direto. É o que eu uso. Eu uso assim. Quando eu vou usar, eu vou lá e pago ele. Quando eu não vou usar, eu paro de pagar. E esse software, ele não faz milagre, tá, gente? Não é um chat GPT que você escreve lá, eu quero saber isso. Ele vai lá te dar um resumo. Não é assim que funciona. Mas ele é um software que você consegue criar categorias de análise. Então você vai dividindo o que você vai achando em categorias. E dessa categoria vai emergindo os dados que muitas das vezes são imperceptíveis a olho nu. Então o que já aconteceu comigo? Eu criei algumas planilhas, consegui construir uma análise de dados, consegui até escrever a seção de análise e discussão dos resultados. E aí depois, quando eu joguei nesse software, que eu comecei a dividir, criar as organizações de categoria, começou a aparecer coisa que a olho nu eu não tinha percebido. Então eu vi que ele ajuda um pouco nesse sentido. Só que tem um lado ruim, ele é difícil de usar. Né?
muito difícil. Primeiro que ele é todo em inglês, não tem versão em português. E segundo que ele é complexo para você conseguir achar, utilizar ele. Se você não conhecer de análise de conteúdo, você não dá conta de usar ele, tá? Já começa por aí. E não existe curso no YouTube que eu já olhei, e o que tem lá é básico do básico do básico, que não precisava nem assistir. Então, assim, é bem complexo a utilização dele. Se você tem tempo para estudar um software desse, eu recomendo usar. Se você não tem tempo para estudar esse software, esquece. Você não vai dar conta, ele vai te atrapalhar, na verdade. Tá? Então, para chegar nisso aqui, não é simplesmente uma conta de 2 mais 2. Então, se você falar assim, Wesley, o que eu devo usar? Não sei. A resposta é depende. Por que depende? Vai depender da pesquisa. Da pesquisa. Mas o Wesley achou um livro, né, Wesley? Incrível. Da primeira pescagem que ele fez, não achou, na segunda não achou, na terceira agora a gente achou um livro. E é assim, pesquisa é assim. De surpresa, no supetão. É assim. A pesquisa já lá na frente já. E agora sim, vai dar um trabalhão para inserir ele no que já foi feito. Vai dar muito mais trabalho do que fazer do zero. Resultado esperado. Então, quando você faz uma pesquisa científica, você tem que sempre pensar em o que você espera, o que você quer trazer. Às vezes pode concretizar e às vezes não. Depende. Talvez eu imaginei que eu iria ter um tal resultado. E aí, quando eu fiz a pesquisa, eu vi que eu não tive aquele resultado. Isso é normal, comum. Agora, o que você chegou já é um resultado. Olha que interessante. Estranho, né? Eu falei que às vezes você espera um resultado e não alcança o resultado. Mas o que você alcançou já é um resultado. Olha que estranho. Mas é isso mesmo. O simples fato de você descrever dizendo que o esperado não aconteceu, esperava-se tal e não aconteceu, não se concretizou cientificamente, já é um resultado de pesquisa, já é uma contribuição de pesquisa. Eu, por exemplo, quando estava começando, eu custei entender isso, custei encaixar isso na minha cabeça, que isso já era uma contribuição de uma pesquisa, de um artigo. E aí aqui, quando foi formulado o projeto, a primeira coisa é aprofundar a compreensão daquela lei. Não está aprofundado até então. Né? Lembra que eu falei do estranhamento? Olha o estranhamento do pesquisador. Lá na literatura fala sobre a lei, mas não há uma compreensão sobre ela. Olha o estranhamento. É aí que surge a lacuna de pesquisa, é aí que surge o leque de pesquisa, né? O gap de pesquisa, perdão. Então, desenvolver uma compreensão abrangente é um dos resultados esperados. Primeiro ponto. Então, vai gerar uma discussão ali, compreendendo melhor essa lei. Identificação de lacunas e avanços, como assim? Olha, existe aqui algumas lacunas, né, alguns gaps de pesquisa meio ambíguo. Isso apareceu lá no meu estranhamento quando eu comecei a montar o meu tema de pesquisa, o meu projeto de pesquisa. E aí eu quero indicar nessa pesquisa ao final para os próximos pesquisadores aonde possui algumas lacunas abertas para novos pesquisadores. Então eu vi que na maioria dos artigos que eu li, na maioria das pesquisas que eu li, pouco se falavam, ou seja, ou falavam em ambiguidade, muito ambíguo, nas novas lacunas. Porque uma forma na qual vocês possam achar uma lacuna de pesquisa, um gap de pesquisa, é pegar os artigos científicos de bons periódicos e ir lá no final dele e olhar o que o pesquisador recomenda como novas pesquisas naquela área. E eu fiz isso, eu fui de um por um fazer isso. Só que tinha uma ambiguidade muito grande lá dentro, muito, mas muito grande. Não dava para entender qual eram as novas lacunas que aqueles pesquisadores estavam recomendando. E aí, como resultado esperado, eu quero propor essas lacunas também, nesse caso. Contribuição para a gestão e políticas, e aí, né, melhoria da gestão e as políticas de EPT, fortalecimento da linha de pesquisa. Isso aqui é interessante. Muitos alunos chegam para nós, orientadores, querem desenvolver o projeto, muitas vezes a pesquisa é super relevante, muito interessante, mas ela não pensa na linha de pesquisa do programa. Olha que interessante. Peraí, eu sou da área da eletrônica, né? Mas eu estou aqui na EPT. Mas eu vou pesquisar em eletrônica. A eletrônica é meu ponto. Tá, tudo bem, a eletrônica é seu ponto. Mas qual que é a contribuição da eletrônica para a nossa linha de pesquisa do programa? Professor, não sei. Então como é que você quer pesquisar eletrônica, sendo que a eletrônica não vai trazer nada de contribuição para o programa? Então a gente sempre tem que pensar nos resultados esperados na contribuição para essa linha.
o Lato Sensu também tem linha de pesquisa, diferente do que muitos alunos pensam, né? E quando eu recebo os orientandos, seja lá na pós nossa do IFTM, do Campus Patrocínio, ou daqui do UTP, né, que eu oriento alunos das duas pós, eu sempre falo para o aluno, ó, tudo bem, não tem problema você ser de outra área, é relevante o que você está trazendo, mas qual que é a contribuição para a linha de pesquisa? Tem que contribuir, se não contribuir, não tem como. Então a gente tem que sempre pensar também nessa contribuição. E aí depois, onde eu queria chegar aqui, é o subsídio para a formação docente. Lembra quando eu comecei aqui com vocês, que eu contei toda aquela história para vocês? Olha outro resultado. Eu quero que o resultado dessa pesquisa traga subsídio para mim como professor. Eu preciso desse subsídio também. E aí vai ao encontro do que eu falei com vocês no início aqui da apresentação. Eu preciso vincular esse subsídio. Então aqui, ó, observa que eu tenho quatro eixos, 4 áreas, vamos dizer assim, 4 eixos de resultado esperado, cada eixo contribuindo com uma coisa, né? Então, pesquisa científica tem que trazer contribuição. E aí, aqui nós falamos de contribuições gerenciais, né? Aqui agora nós vamos falar de contribuições científicas. O que eu trago para a comunidade científica? Eu estou dizendo assim, ó, além do programa, além de favorecer ali dar subsídio para você como professor, além de fortalecer a linha de pesquisa, entre outros, o que você vai dar para a comunidade científica? O que você vai dar para a ciência como todo, né? Como geral? E aí a gente pode elencar algumas coisas. A primeira, eu até fiz a pirâmide porque eu acho que é a mais forte de todas, é a maior contribuição científica disso aqui, a base teórica, fortalecimento da teoria sobre EPT. Então, a partir do momento que você favorece, você fortalece a EPT, você tem uma base de tudo, de todos os outros. Ah, professor, mas existe tanta pesquisa, tanto artigo publicado sobre o PT, mas será que esses artigos vão ao encontro do que nós estamos propondo? Será que ele resolve esse gap de pesquisa, esse problema? Será que ele traz esses objetivos? Será que ele traz esses resultados? Então é assim que nós temos que pensar. Subindo aqui na pirâmide, né? Integração de campos. Como assim integração de campos? Vou voltar no que eu falei, ó. Integração entre educação, história e direito. Lembra que eu falei? Eu sou de uma área, aí eu estou nesse curso que é de outra área, mas eu preciso que a minha área contribua com essa área. Então você tem que fazer uma integração de campo. É a primeira coisa. E aqui a gente vai integrar 3 campos, 3 áreas dentro de uma integração em um projeto de pesquisa. Referência metodológica. E aí as referências metodológicas para futuras pesquisas, né? O que eu indico de lacuna de pesquisa, o que eu indico para novos pesquisadores fazerem. E, por fim, fonte secundária. O que é fonte secundária? Fonte para novas pesquisas sobre o tema. Então, os novos pesquisadores que vierem no futuro, eles possam ter como referência o nosso trabalho para ele dar início ou caminhar, militar dentro do tema EPT. Estado da arte, aqui que eu queria chegar. Agora aqui eu vou voltar lá no início do que eu falei. Posso estar errado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas na apresentação de vocês, eu identifiquei, posso estar errado, me corrija, mas eu identifiquei que se a gente fazer aí uma probabilidade estatística, o maior, vamos dizer assim, a maior dificuldade de vocês é encontrar uma linha de pesquisa, é encontrar o que pesquisar. Estou errado? Não, né? Não estou errado. E aí, quando chegam alunos para me orientar, é a mesma coisa, não muda nada, tá, gente? É normal. Eu também já passei por isso. É normal, muito normal isso. E aí, o que eu falo com os meus pré-orientandos, vamos dizer assim? Você só vai se encontrar na pesquisa, você só vai achar um gap de pesquisa se você fizer isso aqui, ó, estado da arte. E o que é o tal do estado da literatura há muito tempo, aí já pode aumentar para 10. Tá? E como é que você vai fazer isso? Da forma que eu fiz aqui, ó. Você vai buscar os artigos científicos que tenha sido publicado em periódico com extratos qualificados. Existe formas para você fazer isso. Você pode fazer só o extrato A, você pode fazer A e B, A, B e C, aí vai depender do que você quer, né? No meu caso eu fiz A, B e C. Eu peguei todos esses. E aí, através desses artigos, você começa, no caso dessa pesquisa, foram 26 artigos que foram resgatados, tá? E aí você começa a ler esses artigos
e entender como que os pesquisadores fizeram, o que eles falaram sobre aquele assunto, aonde eles chegaram, o que eles recomendaram como novas pesquisas, e você vai entendendo. Então, essa revisão, até coloquei de vermelho aqui, ó, essa revisão ela vai evidenciar a lacuna crítica, ou seja, o gap de pesquisa de vocês, e vai justificar a pesquisa. Lembra que eu falei que toda pesquisa tem que ser justificada? Olha aqui a justificativa. Foi feito a revisão do estado da arte e percebeu-se que não há estudos que vá ao encontro daquele objetivo, que vá ao encontro daquele que resolva aquele problema de pesquisa. Já é uma justificativa. Ah, posso ficar só nela? Não, tem outras justificativas. Mas já é uma justificativa para o meio científico. E aí aqui eu listo os principais, não todos, né, porque senão eu ia encher isso aqui, mas eu listo os principais artigos, os principais autores, o que eles falam. Então eu sei que esse Scott aqui, ele faz análise de política pública em EPT, ó, fortalece a nossa linha, então ele é interessante para a gente em 2020. Eu sei que esse cara aqui estudou sobre reforma de educação profissional, eu sei que esse discutiu sobre política e tendência de EPT, eu sei que esses abordaram fizeram uma abordagem metodológica em estudos EPT, então eu sei que esse fez uma análise eficácia de políticas recente, inclusive esse aqui eu li ele com mais carinho. Por quê? Porque quando eu vi isso aqui, eu falei, opa, talvez ele responda nossa pergunta de pesquisa, talvez ele vai no nosso objetivo, e se for, eu tenho que mudar a direção, ou eu tenho que dar uma nova roupagem para a minha pesquisa. As pessoas têm muito essa dúvida, né? Professor, eu achei um artigo ali, uma pesquisa que fez o que eu quero, então quer dizer que eu tenho que jogar o meu projeto fora? A resposta é não. Por quê? Porque eu posso trazer uma nova roupagem, ou seja, uma outra abordagem, uma outra forma, ainda que seja igual àquela, e trazer resultados diferentes. Então eu posso validar o que ele já fez, ou eu posso desvalidar, né? Eu posso criticar o que ele fez. Ou eu vou lá validar e dizer, ó, realmente aquilo aconteceu dessa forma. Ó, dessa forma não deu certo o que o autor fez ali, ó, já deu outro resultado. Isso já é ciência, tá? As pessoas têm muito essa ideia de, tem que ser inédito, eu tenho que fazer algo inédito. Não precisa. Outra dúvida também, já que a gente está falando de alunos aqui de doutorado, né, mestrado, doutorado e especialização, mas muitos têm aquela dúvida, a minha tese de doutorado tem que ser inédita. Não, ela não precisa ser inédita, ela tem que trazer resultados inéditos. Mas o objetivo, o caminhado dela não precisa ser inédito. Eu posso pegar, por exemplo, uma pesquisa que surgiu uma câmara 5.3K e reaplicar a mesma pesquisa no meu doutorado, mostrando como ele chegou e se há probabilidade disso aqui tornar uma outra câmara ou uma outra resolução. Então eu vou trazer resultados o quê? Diferentes. Então a minha tese é os meus resultados e não o meu meio. A gente tem que sempre pensar dessa forma. Aí eu sei que esse que estudou sobre as lacunas teóricas da EPT, eu tive que ler ele com carinho também para ver o que ele trazia. E depois esse aqui trouxe uma discussão sobre o estado do conhecimento da EPT. A partir do momento que você olhou tudo que você achou, no nosso caso 26 artigos, você tem a sua lacuna de pesquisa, né? O seu gap de pesquisa já está fundamentado, justificado, ou seja, o estado da arte dá a resposta? Não dá. Então, vou continuar nessa área. Dá a resposta? Dá, então vou mudar. Vou mudar a minha pesquisa, vou trabalhar em alguma outra forma. Então, a melhor forma de você se identificar é fazer isso aqui, não tem outra forma. Dá trabalho? Dá um pouquinho, principalmente para buscar os artigos, né? Existem alguns buscadores, alguns softwares que fazem essas buscas, eles não são eficientes, eu testei já todos eles falham muito, eles não trazem. Inteligência artificial, eu já tentei fazer prompt para buscar esse aqui, não dá certo, ele não consegue trazer, ele sempre falha. E o certo é você entrar nos periódicos Qualis Caps e começar a buscar mesmo. Na mão mesmo, ali, garimpando na mão mesmo. É o certo. Eu tive uma aluna aqui, lá do Cepos, a Renata, ela fez uma pesquisa sobre verticalização. A gente estava procurando uma categorização da verticalização. A Renata foi no estado da arte 5 anos, achou pouquíssima coisa. Foi 10 anos, achou pouquíssima coisa. E aí a gente rompeu o prazo. Renata, pesquisa livre, onde der conta. E não achou quase nada. Então assim, e na educação tem um outro problema. Porque às vezes as pesquisas não cruzam, às vezes um não cita o outro. A educação demora mais tempo para incorporar, sabe? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, com
com a eficiência metodológica do estado da arte. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem hora que tem pérolas. Foi o meu caso e o seu, que a gente achou o livro agora de 23, que no estado da arte não peneirou e não achou. Então, na educação, a gente tem que tomar cuidado, que tem hora que pérolas escapam. Né? Eu testei 5 softwares que prometia isso e 2 inteligência artificial generativa fazendo prompts extremamente refinados. Não funciona, não vai trazer. Vai trazer algumas coisinhas que mais aparecem na internet e não vai trazer o que realmente você precisa, que são artigos com boas qualificações qualificadas. Não aparece mesmo, já pelejei. Então assim, o trabalho é de formiguinha, é manual, é chegar ali e começar a buscar uma por uma ali nos periódicos até encontrar. Tá? Existe uma forma, eu até gravei um vídeo, está lá no meu canal, ensinando como buscar um estado da arte. Quem quiser depois pode assistir para vocês verem como vocês vão trazer esses artigos para a pesquisa de vocês. Lembrando que eu não sou o dono da informação, né, gente? Eu trago uma experiência minha como pesquisador e não sou o dono é só ele que está certo, não. Existem outras formas, outros métodos, mas eu ensino o que eu aprendi, o que eu vi que dá certo, que deu certo nas minhas pesquisas, tá? Uma coisa que eu quero abordar aqui é o seguinte: dentro desse estado da arte, vou contar uma história para vocês entenderem o que eu vou falar. Se vocês acharem um artigo que usou o método bibliométrico, vocês podem lembrar lá do Cacete Planeta, seus problemas acabaram. Lembra? Por que acabaram? Porque esse pesquisador resolveu o seu problema em poucos minutos. Vou contar agora a história para vocês entenderem. Quando eu fui para o doutorado, o meu doutorado foi em administração, falei aqui, e a minha linha de pesquisa era valor agregado do colaborador dentro das relações de trabalho, dentro da CLT. Essa era a minha linha de pesquisa. E eu fui procurar fui fazer o estado da arte sobre isso. E assim, foi um Deus nos acuda para fazer. Mas fiz, 10 anos inclusive. E aí eu tive um insight um dia, domingo, né? Acordei e lembrei assim, gente, como não tem nada, e eu vi que tem pesquisa, existe boas pesquisas inclusive, por que não criar um artigo com um método bibliométrico e quantificar e depois quantificar e depois fazer análise qualitativa sobre? Eu estaria ajudando os outros pesquisadores na área que quisessem falar sobre esse assunto, sobre esse tema. O que é um método bibliométrico? Você busca os artigos sobre aquele tema, que publicou sobre aquele tema, vai lá e busca, eu busquei em 10 anos, né? E aí você vai quantificar esses artigos, você vai criar suas planilhas, quantificar esses artigos e vai mostrar para os novos pesquisadores, né? Vai mostrar para a ciência, para a comunidade científica, o que aqueles artigos trouxeram naquele período de 10 anos. Então você vai falar, olha, qual é o tema mais falado dentro desse assunto? Quem são os autores que mais publicou nesses 10 anos ou 5 anos? Quais são os métodos mais usados? Qual que é o universo de pesquisa mais utilizado? E aí por diante. E aí depois você faz suas considerações, sugerindo, entre outros. Tá. Esse artigo foi o artigo mais citado de tudo que eu já publiquei até hoje. Olha que interessante. Aí sabe o que nós fizemos? Ele era 10 anos, ele era de 2004 a 2014. Aí, esses tempos para trás, eu mandei um e-mail para ele e falei assim, como ele foi muito citado, e eu já dei uma olhada aqui, não existe outro dando continuidade, eu vou fazer agora o de 2014 a 2024. Aí eu fiz, né? Fiz, e a gente já submeteu esse outro na mesma revista, claro, né? Porque se ela foi citada, a gente vai submeter na mesma revista para ela continuar sendo citada. E está em avaliação esse artigo. Então, se vocês acharem um artigo que o método dele é bibliométrico, resolveu o problema seu, seus problemas acabaram. Por quê? Porque lá você já tem o estado da arte prontinho, vocês não vão precisar garimpar nada. Você só vai citar aquele artigo e mostrar que já tem o estado da arte ali publicado no meio científico. Então, torçam que vocês encontrem aí, que vocês já vão pular uma boa etapa. Então o estado da arte vai servir para isso aqui. Vocês vão observar lacunas teóricas, né? Falta de análise. Isso aqui é o que aconteceu nessa pesquisa, tá? O que o estado da arte trouxe aqui nessa pesquisa? Lacuna teórica, falta de análise hermenêutica, falta de perspectiva histórico-jurídica, que era muito limitada, tinha elas, mas eram limitadas, né? Tinha, não tem, né? Falta de estudos comparativos, métodos de pesquisa inadequados, tendências metodológicas,
estado do conhecimento, conhecimento superficial, análise, falta de análise profunda, falta de estudos de impacto, avaliação limitada, entre outros fatores. Então, esse estado da arte trouxe tudo isso aqui e favoreceu para a lacuna da pesquisa, para o gap de pesquisa. Então, olha o quanto é importante trazer um estado da arte para os projetos de pesquisa, né? Para as nossas pesquisas. E aí entra aqui, depois, fundamentação teórica. Aqui tem uma outra dúvida, uma outra questionamento. Qual que é a dúvida? Muitos orientando, aí eu vou falar pela minha experiência, tá? Me corrija aí se eu estiver falando bobagem, ou se você estiver pensando de outra forma, é normal, o pensamento científico é dessa forma, né? Debate, diálogo, dialéticas. Muitos alunos chegam para mim e falam assim, pô, professor, se eu já busquei os artigos, né? Então, meu fundamento teórico vão ser puramente esse artigo. Para mim, pesquisador, a resposta é não. Para mim, pesquisador, a resposta é não. Por quê? Porque eu devo usar esses artigos, sem dúvida, sem sombra de dúvida, mas existe base epistemológica clássica que não deve ser refugada. Por exemplo, eu falei lá que o estado da arte foi de 5 anos, né? Mas eu tenho autores aqui de 2008, que é um clássico, inclusive. Eu não posso deixar um clássico fora de uma pesquisa, porque a base epistemológica é focada nos pesquisadores clássicos. Então, aqueles artigos, eles trazem esses pesquisadores. Como é que eu identifico eles, professor? Estado da arte. Quando você lê o artigo lá, você vai ver quem são os clássicos que eles estão citando. Olha o tanto que é importante o estado da arte. O tanto de coisa que nós descobrimos pelo estado da arte. Então, todos esses autores aqui, ó, eles se revelaram lá no estado da arte. E aí eu fui de um por um, buscando um por um, e dando uma olhada no que cada um falava. E aí, começando aqui do mais antigo, né, a publicação mais antiga para a mais nova, aí esse autor destaca o papel social da educação profissional. É um clássico nessa área. Esse autor aqui, um ano depois, explora a educação tecnológica como instrumento de emancipação. Depois esse aqui discute a educação tecnológica como um meio de emancipação, que é algo que aparece muito na literatura. Esse aqui vai enfatizar a centralização do trabalho na formação humana. Esse aqui, não sei se vocês conhecem ele, eu acho que eu queria conhecer, mas não sei quem é esse aqui não conheço muito bem não. Perdão, tá, gente, é o professor Luciano aqui. Ele destaca também a educação tecnológica como instrumento de emancipação. Isso aqui aparece muito, tá, gente, na literatura, cada um com uma abordagem diferente, um viés diferente. Esse aqui vai discutir a educação tecnológica como um campo de disputa entre os projetos educacionais. É interessante essa literatura aqui. Esse aqui já explora a natureza epistemológica das instituições de educação tecnológica. Aqui discute a interpretação a interpretação do direito baseado em princípio. Ah, mas por quê? Lembra da integração dos 3 campos? Se eu vou fazer uma hermenêutica histórica e jurídica, eu vou ter que trazer autores que falam sobre isso, que me mostrem o caminho sobre isso. Então eu tenho que ter clássicos aqui dessa área também. Olha esse aqui, apresenta a nacionalidade comunicativa como base para interpretações jurídicas. E aí eu tenho que trazer esses autores também lá para dentro do projeto. Então, quando você fala em referencial teórico, você está falando na sua base epistemológica. E o que é base epistemológica? Como o conhecimento foi construído. E como que ele foi construído? Pesquisa, estudos e pesquisa. E aqui nós estamos diante de pesquisadores clássicos, que militam, né? Que estudam, que pesquisam aquele fenômeno há anos. Então eu não posso deixar esse pessoal fora do meu referencial teórico. Eu pego a minha base lá do estado da arte, junto com os clássicos, e trago então o meu referencial teórico, a minha base epistemológica, para formar a minha base ontológica depois. O que é a base ontológica? Como o conhecimento de fato acontece. Então a base epistemológica mostra como o conhecimento foi construído, e a base ontológica vai mostrar como de fato aquele conteúdo, aquele conhecimento está sendo operacionalizado. Então, por exemplo, na teoria, né, se a gente pegar ali a base epistemológica, por exemplo, da lei seca,
A gente vai ver que a base epistemológica fala o quê? A lei seca veio para acabar com aquelas pessoas que bebem, dirigem e causam acidente. A base epistemológica fala isso, não fala? Mas será que a ontologia fala isso? Não. A ontologia fala o quê? Embora considera-se como um avanço, muitos deixaram de beber e dirigir, ainda existe aquelas pessoas que bebem, dirigem e causam acidente. Então, ela foi eficiente, porque reduziu os números, mas ela não foi eficaz. Então, a diferença de base epistemológica e base ontológica, que é o que a pesquisa de vocês vão ter que entregar. Ó, a base epistemológica está falando isso, mas será que a minha pesquisa concretizou isso? A ontologia realmente acontece assim? Funciona dessa forma? É assim que funciona? Há alguns gargalos, há algumas coisas diferentes? Há algumas coisas além? Ou será que puramente isso aqui funciona? Pode acontecer de puramente acontecer. Pode chegar lá no final e falar assim, ó, realmente o que a base epistemológica fala realmente aconteceu ali. Ou aconteceu dessa forma, ou não aconteceu, ou teve divergência. Isso é ciência. Esses são os resultados esperados da pesquisa de vocês. E aqui, ó, o histórico, o marco histórico dessa lei, né? Eu não quis trazer muito antes, porque a gente ia encher esse quadro aqui também, então eu trouxe só dela para cá. Se a gente for buscar isso aqui mesmo, nós vamos voltar lá na Constituição Federal, lá na LDB, lá nas resoluções do MEC e do INEP, entre outros. Vai trazer uma coisa que vai encher isso aqui e nós vamos ficar falando. Então, para sintetizar, então, o que a base epistemológica mostra? E aí, quando eu falo da base epistemológica, estou falando do referencial teórico. Se eu falo do referencial teórico, estou falando dos clássicos mais dos artigos de 5 anos atrás. Então, o que ele mostra? Ele mostra que 2008, né, o marco, aí nós estamos falando de marco, aconteceu várias coisas, mas o marco, 1909, a criação das escolas de aprendizado, né, então estabelecimentos como as escolas, né, qualificando jovens de baixa renda do trabalho manual. Então, para quem tem aquele discurso que isso aqui só aconteceu depois de 2008, não é verdade, né? Se eu falar em expansão, em realmente o modus operandi funcionando como deveria, aí tudo bem. Mas se falar que começou em 2008, que só aconteceu em 2008, seria uma afirmação muito forte para falar, porque nós já temos aqui marco histórico em 1909. 1953, leis de equivalência. Então, reconhecimento oficial dos cursos técnicos como equivalência no ensino secundário. Então, começou lá embaixo. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas começou agora que o negócio está realmente funcionando. Não, já existia leis lá atrás que reconhecia já os cursos técnicos. 1959, transformação em autarquias. Aqui teve um marco forte, né? Escolas técnicas ganham autonomia administrativa e financeira. Então, uma instituição com autonomia administrativa e financeira faz toda a diferença. E aí, quando surgiu essa autonomia, nós conseguimos ter um marco significativo dentro da EPT. Depois da criação do Cefet, em 1978, os estabelecimentos aí, né, os centros federais passaram a ampliar a formação técnica e tecnológica. Esse campus aqui era escola agrícola, era, né? Esse aqui ele era escola agrícola, ele virou autarquia. Autarquia, depois Cefet. Virou Cefet, mas não em 78, foi lá na frente, depois esse 2004, parece. Depois, 2004, aí já foi um salto longo. Observa que teve, tá lá na nossa pesquisa, lá no nosso artigo, isso aqui, de 78 para 2004, foram muito chão, né? Como meu avô dizia, muita água passou debaixo da ponte para ter outro marco. Então nós ficamos parados um tempo. Nós ficamos parados um tempo aqui, alguns anos. Isso está lá nas nossas análises e discussão dos resultados, está explícito lá. E aí em 2004 apareceu a regulamentação do ensino médio integrado, né? Integração da educação básica e profissional. E depois, em 2008, a Lei 11.892 unificou as escolas técnicas em um novo modelo institucional, que é o que nós conhecemos hoje como os institutos federais. Análise e discussão dos resultados. Primeira coisa que a gente tem que entender quando você faz uma pesquisa, você vai analisar eixos de categoria, principalmente se ela for qualitativa. Então você vai ter lá indicadores por categoria. Você nunca vai pegar algo e genericamente dizer assim, esse aqui é o emaranhado aqui da minha discussão, do meu achado. O que vai emanar dos dados que vai ser o meu resultado, que vai ser a minha discussão. Então, os dados por si só, eles não representam nada. Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista,
fiz uma pesquisa e a minha coleta de dados foi com entrevista. Meu campo empírico era professores da rede municipal. Exemplo hipotético. Então, o que eles falaram, que eu coletei, aqueles dados que eu coletei, por si só não falam nada, não representam nada e não quer dizer que eles são ciência. Mas o que vai emanar daqueles dados, ou seja, o que vai emanar da fala deles, os significados deles, aí sim, esse vai ter resultado, esse vai ter discussão, esse vai ser a ciência que você vai propor. E aí, quando você vai fazer essa análise de conteúdo, você tem que dividir em categorias. Você cria categorias de análise para que você vá fazendo essa análise. E as categorias aqui foram essas, que emanou dos dados, tá? Você que criou ela? Não, eu não criei ela. Elas apareceram isso aqui. E como elas apareceram, eu fui categorizando. Aí eu volto lá naquele software, que é difícil de usar. Ele serve para isso. Quando vai aparecendo, você vai criando essas categorias nele. E aí começa as análises por categorias. O forte dele é isso, ele não faz mágica. Inclusive, ele não é dotado de inteligência artificial, tá, gente? Ele não faz para você. Surgiu essas categorias: base normativa, intenções educacionais, desafios de implementação e desafio institucionais. Essas 4 categorias surgiu lá, emergiu-se dos dados dentro dessa pesquisa. E aí, dentro dessas categorias, nós podemos ter subcategorias. Então, por exemplo, subcategoria aqui, articulação interministerial. Apareceu lá também fortemente essa discussão. Respaldo legislativo, ou seja, teve um respaldo legislativo, teve uma discussão lá no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, né? Esse respaldo legislativo trouxe algo, eu não vou soprar aqui agora, mas trouxe algo. Vou deixar vocês curiosos querendo ler o artigo. Dentro dos desafios institucionais, reformas educacionais, então nós vimos que isso aí entrou como desafio para a EPT, essas reformas. Ela caiu com um peso, né? Não que as instituições não conseguiram, pelo contrário, né? Fizeram muito bem feita, por sinal, mas foi um desafio. Eu acredito que ainda está sendo um desafio, vou dizer dessa forma. Princípios, né? Princípios e fundamentos. Então, esses princípios também passam a ser da categoria de desafios. Então, os princípios, ainda que nós temos ali um fio condutor dentro da EPT, a gente ainda tem alguns princípios ainda que às vezes eles ficam meio desvirtuados, vamos dizer assim. Isso apareceu também na análise dos dados. Dentro da categoria de intenções educacionais, a política integrada, o desenvolvimento regional, os desafios de implementação, surgiu restrição de orçamento, né? Restrição orçamentária, todos nós sabemos dos cortes, então isso aqui foi um desafio para a implementação, e tensões normativas também, que saíram muitas normativas, e essas normativas trouxeram uma grande tensão dentro da EPT, de acordo aqui com os dados, a análise e a discussão dos dados que foram surgindo dentro dessa pesquisa. A Lei 8.000, que é a Lei 11.892, como marco estruturante da EPT, cuja concretização requer coerência entre sua base normativa e as condições político-institucional vigentes. Então, já tem que uma pista, vamos dizer assim. Ainda não vou entregar todo o ouro, porque eu quero que vocês leiam o artigo quando tiver publicado. Uma coisa que eu costumo dizer para vocês é o seguinte: não percam a motivação de vocês na primeira análise. Tem alunos que na primeira análise botam a mão na cabeça e já falam assim: eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, não tem nada para mim analisar, não tem nada aqui relevante. Não façam isso, porque a primeira análise, vamos dizer, o sentimento é sempre esse. Mas depois que você vai criando as categorias, vai pensando, às vezes você tem que afastar daquilo e fazer outra coisa, largar aquilo para lá, aí depois vem os insights, você volta de novo, começa a pensar, aí o negócio vai fluir. Tá? Então é muito normal da gente achar que não vai sair nada e depois essas coisas vão surgindo. Considerações finais, então, até onde nós estamos, né? Então, primeiro, a EPT, né? Baseada nos pilares, né? Nós vimos aí que nós temos projetos de Estado, então projeto de ensino, projeto de extensão, projeto de pesquisa, todos esses
abordam a EPT de forma muito concreta e esses projetos estão fortemente ligados à EPT. Desafios de implementação: vigilância constante, investimento público e defesa institucional. As instituições tiveram que se defender. Olha só que interessante, isso apareceu lá na análise. As instituições tiveram que defender. Mas peraí, não é meio controverso falar isso? Criamos uma lei, discutimos um projeto de lei, criamos uma lei, implementamos, colocamos ali para funcionar, no modus operandi as instituições se defendem. Então houve algo nesse sentido. Também vou deixar aí a interrogação para que vocês leiam o artigo também publicado. E aí, com considerações finais também, precisamos mostrar as limitações da pesquisa, né, e a continuidade da pesquisa, ou seja, o que eu vou oferecer para novos pesquisadores. Primeiro, interpretação normativa. Então foi uma interpretação de lei, ou seja, nós pesquisamos documentos, mas nós não fomos nas instituições ouvir as instituições. Então, uma limitação que eu já aponto aqui é essa: nós não fomos nas instituições ouvi-las. Nós analisamos documentos, fizemos uma pesquisa com o objetivo de analisar documentos. Então, o objetivo da pesquisa não era escutar as instituições, mas sim analisar os documentos. Mas a sugestão aqui é que escutasse, fizesse a mesma pesquisa escutando as instituições para ver se isso iria chegar nesse mesmo ponto aqui que nós estamos chegando. E os caminhos, né, para fortalecimento, as pesquisas que geram caminhos para fortalecer essa EPT ainda mais. Isso também é um gap de pesquisa aqui que vai aparecer como sugestões. Aqui é só o que eu acabei de falar. E agora eu abro, né, o momento para que vocês manifestem. E aí eu estou aqui para escutar vocês. Dúvidas metodológicas, perguntas sobre resultados, né, comentários sobre implicações, dúvidas teóricas, sugestões para análise, outras dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem falar aí sobre pesquisa, sobre projeto de pesquisa, sobre o curso de vocês. Ou seja, a palavra está com vocês. Agora vocês perguntam, pode debater, pode perguntar, pode criticar, tá? Tá aberto para isso. A pesquisa não finalizou, então ela recebe crítica e essa crítica vai ser analisada, com certeza. Eu só não posso afirmar que ela vai ser concretizada, né? Ela vai ser analisada para ver se implementa ou não implementa. Isso é normal dentro da pesquisa. Agradeço a todos e abro agora para a palavra de vocês. Muito obrigado.